pisadinha! Vem com o Henrique! Narrador, ele pode ser observador. Narrador, personagem, narrador onisciente. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de português Henrique e seus teclados. Neste vídeo, vamos estudar o que é texto narrativo. Fica comigo até o final do vídeo, porque no final desta aula aqui eu vou cantar a paródia completa sobre este assunto e está muito legal, tá bom? Então, é hora de estudar! Narrar é relatar fatos ou acontecimentos. Todos os dias contamos fatos reais ou imaginários, né? Por exemplo, quando relatas ao teu melhor amigo algo que aconteceu numa aula ou no dia em que tu foste à praia com a tua família. Nestes casos aí, você está fazendo uma narração oral. O texto narrativo é um texto em que o narrador conta uma história, real ou imaginária, onde entram personagens, né, que se envolvem numa ação situada num espaço e tempo, tá? Isso aí é extremamente importante você entender. O narrador é aquele que vai contar uma história, né? E esse narrador, ele pode ser classificado de três maneiras. Pode ser um narrador observador, um narrador personagem ou um narrador onisciente. Vamos ver cada um deles aqui. Olha só, narrador observador. Esse tipo de narrador, ele vai narrar os fatos na terceira pessoa, tá, gente? E ele vai manter uma narrativa imparcial, porém objetivo. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela. Embora tenha conhecimento das ações, né? Esse narrador aí, observador, não conhece o íntimo dos personagens. A gente tem o narrador personagem. Esse tipo de narrador, ele vai contar a história na primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista enquanto personagem, transmitindo suas emoções e deixando a narrativa mais subjetiva. Esse tipo de narrador tem conhecimentos limitados sobre as outras, né, personagens e sobre o enredo como um todo. Ele conhece apenas ali, né, os próprios pensamentos e as ações que também faz parte. O narrador onisciente aí será aquele que vai ter conhecimento, né, de toda a trama. Ele vai narrar na terceira pessoa, mas também em alguns momentos aí, ele também vai atuar na primeira pessoa, tranquilo assim? Esse tipo de narrador aí, como eu disse para vocês, ele vai conhecer todo o enredo nos mínimos detalhes, tá bom? Nós temos também nos textos narrativos, né, as personagens. São os intervenientes na ação e conforme o seu papel, eles vão poder estar no papel nos papéis principais ou nos papéis secundários. Quando eles estão ali nos papéis principais, são os personagens mais importantes, de maior importância. Quando eles estão ali no seu papel secundário, né, ele vai ter uma participação ali ocasional, ou seja, que não é muito importante. Essas personagens são normalmente caracterizadas fisicamente ou psicologicamente. Vamos ver um exemplo aí, né, de uma caracterização física. Olha aí, tinha uns grandes olhos verdes e o cabelo ondulado. Essa daí é uma característica, né, física, né, de um determinado personagem. Psicologicamente, era um rapaz tímido que gostava de se isolar no seu quarto. Observe que é o comportamento dessa pessoa, é o jeito dessa pessoa ser, tá? Com relação ao espaço de um texto narrativo, tá? É o local ou locais aonde os acontecimentos vão se desenrolar. Vamos ver um exemplo para isso ficar claro para a gente. Avançou pela rua, né, ladeada por árvores de grande porte. Está dizendo o local por onde aí ele passou, por onde né, o personagem andou. Com relação ao tempo, o tempo é um momento ou momentos em que decorre a ação marcada pelo relógio e pelo calendário. Olha o exemplo aí para a gente entender bem isso. Partiu ao início da manhã com a mochila às costas. Nós temos aí o momento em que ele partiu, que foi pela manhã, poderia ter sido à tarde, poderia ter sido à noite.
mas vai dar, o importante é que tem que dar uma ideia de tempo. Tá? A estrutura básica do texto narrativo, né, será o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, cada um com suas características dentro do texto narrativo, apenas narrativo, tá? Então nós temos a introdução, ela vai ser conhecida também como uma apresentação. É nessa parte do texto que se apresenta os fatos para posteriormente desenvolver seus desdobramentos. Na introdução apresenta-se o contexto, o espaço, o tempo, as personagens, o enredo e o narrador para que o leitor saiba com quem, quando e onde os fatos irão se passar. No desenvolvimento, vão surgir os conflitos que tiram o equilíbrio apresentado na introdução e modificam a situação inicial. Essa parte da narração revela para o leitor a problemática, o que e como se passa essa história. Nesse desenvolvimento vai ocorrer também aquele momento marcante e revelador da história, que fará com que o leitor não pare de ler até que encontre um desfecho, né? Esse momento é chamado de clímax, que a gente vai encontrar onde? Na conclusão. A conclusão ela também é chamada de desfecho, tá, gente? Na conclusão, o leitor descobre o que houve com as personagens, bem como entende a mensagem passada pela narrativa. Nessa parte da narração, se esclarece a ligação entre os diferentes acontecimentos. Ou seja, gente, a conclusão é a parte do texto na qual os conflitos eles vão se resolver, tá? No texto narrativo há momentos de narração, lógico, o relato de acontecimentos, onde vai predominar aí o pretérito perfeito. Vai ter uma aula aqui no meu canal explicando, os tempos verbais e também os modos verbais. Vamos observar esse exemplo aqui, ó. O comboio partiu à hora marcada. Francisco olhou pela janela e viu o relógio da estação afastar-se lentamente. Nós temos os verbos aí que estão no pretérito perfeito. Olha aí, partiu, viu, olhou, tranquilo? Nós temos aí a descrição, que será a caracterização das personagens nos ambientes, tranquilo? Onde vai predominar o pretérito imperfeito. Vamos observar isso aí neste exemplo. A sala tinha uns enormes cortinados que filtravam a luz do sol. Observe que o verbo aí ele está no pretérito imperfeito, tinha, não é? Nós temos também no texto narrativo o diálogo, que será o quê? A conversa entre os personagens. Vamos ver esse exemplo aí, ó. O que é que te aconteceu? Perguntou Maria ao seu amigo. Nada de especial, atrasei-me porque adormecer, tranquilo? No texto narrativo nós vamos ter também os tipos de discurso, tá bom? Discurso é a forma como a voz das personagens aparecem na voz do narrador. A depender do uso do discurso, a narrativa pode ser mais dinâmica ou mais estática, mais natural ou mais forçada, mais interessante ou mais desinteressante, né? E mais também objetiva ou mais subjetiva. Vai depender do discurso que você vai usar. Tá? Nós temos o discurso direto. Esse discurso direto ele vai mencionar a fala das personagens de maneira exata, sem que o narrador tenha participação. Olha só o exemplo. Pere disse, empalidecendo, não desças, volta. Nós temos aí uma citação ipsilíteris, do autor aí José de Alencar no livro O Guarani. Já o discurso indireto, as falas das personagens são introduzidas pelo narrador utilizando suas próprias palavras, ou seja, as palavras do narrador. Tranquilo? Ele está dizendo a mesma coisa, só que com suas palavras. Vamos ver aqui esse exemplo. Não olhava para ele o padre, mas para fora, com os olhos dolorosos e o gesto impaciente. Quando ele acabou, ficou com resolução. Disse-lhe que se tratava de casar Helena, não com um marido especial, mas com o que ela própria escolhera de sua vontade livre. Casamento que cumpria fazer sem demora. Observa aí que ele vai usar, inclusive, a terceira pessoa, Olha, disse-lhe que se tratava de casar Helena. Tranquilo? Discurso indireto livre
é uma mistura de discurso direto com discurso indireto, de forma que os acontecimentos são inseridos na voz do narrador e na fala direta das personagens simultaneamente. Vamos observar isso aí nesse exemplo. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas eram o que eram. Uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando a sua família. Isso aí da nossa grande Clarice Lispector, tá? Então a gente consegue perceber aí que nós temos um discurso que ele vai ser indireto, tá bom? E em alguns momentos aí, né, essa fala também vai ser direta das personagens, tranquilo? Bem, gente, estamos chegando ao final desta aula e, como prometido, vou cantar a paródia completa desse assunto usando a música Dona Maria, de Tiago Brava. Vem com o Henrique, vamos balançar! Oi! Canta aí comigo! O texto narrativo é um texto em que o narrador conta uma história que pode ser real ou imaginária, onde entra um personagem que se envolve na ação situada num espaço e no tempo, relatando fatos e acontecimentos, algo que aconteceu na sala de aula ou naquele dia em que tu foste à praia. Narrador, ele pode ser observador, narrador, personagem, narrador onisciente. Canta comigo! Narrador, ele pode ser observador, narrador, personagem, narrador onisciente.